Todos os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Primeira vez que eu venho visitar mais uma congregação da sede principal de Nova Venécia. E hoje, confesso que estou feliz de conhecer mais uma congregação. Ainda tem algumas que eu ainda não passei, mas pretendo passar. Então, como me foi dado a oportunidade, hoje eu quero deixar um pequeno versículo, algo bem básico, que está escrito no livro de Gênesis, capítulo 20. Você lê Gênesis 20 e vai acompanhando até o 28. Você terá surpresas, porque você consegue ver a vida de uma pessoa. Mas quando você vê Gênesis 28 e continua nesse trajeto, você vai ver a vida de outra pessoa. Essas duas pessoas que eu acabei de mencionar foram Abraão e Isaac. Quando você continua ainda mais no 30 e vai se aprofundando no 30 até chegar ao 40, você vai ver a vida de outro patriarca, o terceiro patriarca desses três patriarcas mais conhecidos, Jacó. E ele é quem eu menciono hoje. Todos os três têm histórias incríveis, boas, e eles procederam à linhagem de Abraão, a qual lhe foi dito pelo Senhor que não haveria de uma forma e que teria de um jeito que seria como a areia do mar os descendentes, e até hoje permanece essa nação. Mas o que eu quero dizer é sobre a vida de Jacó e as suas mulheres. No começo da vida de Jacó, ele teve um encontro com Raquel. Ele teve um encontro diferente de todos eles, porque na questão que eu digo é familiar. Por quê? Porque a mulher, ou melhor, as mulheres em que Jacó casou são primas dele. Então o que é isso? O sogro de Jacó é tio dele. Então, quando você vê a história de Jacó, você vê familiares por perto, você vê pessoas que são idênticas a ele. E a história do encontro de Raquel e Jacó é muito interessante, todo mundo conhece. Qual é? Ele estava lá, tinha os senhores com o seu rebanho e tinha uma pedra. E ele falou: dá de beber a água para o rebanho. Os moços falaram: não, temos que ajuntar o rebanho antes de tirar a pedra. Então eles estavam esperando alguém retirar a pedra, mas Jacó que retirou. Isso fez com que Raquel sentisse o interesse por Jacó. Então, quando Raquel, quero ser bem breve, que quando Raquel, ela está a ver Jacó, ela começa a conversar com Jacó. E ela vai direto para o seu pai Labão, o tio de Jacó, irmão de Rebeca. Ele vai lá, melhor, ela vai lá. E se passaram, também foi Jacó lá conversar com o Beão. E o que acontece? Que depois de tudo isso, ele fala: Labão, você não vai ficar aqui de graça, você vai ter que trabalhar. Então, nós todos conhecemos a história muito conhecida. Passaram-se 7 anos trabalhando por Raquel. Passaram 7 anos, no dia que ele fala: hoje, minha lua de mel, hoje eu vou casar. Aí ele entra, tudo bem, muito bonito, entra na tenda, faz a festa, acorda. Quando ele acorda, ele não vê Raquel, ele vê Leia. Mas a história é tão interessante que Labão vai dizer: é que na nossa terra a primogênita casa primeiro. Então, trabalha-se 7 dias a semana. Talvez você pense, ele trabalhou 7 anos, adquiriu Leia, e mais 7 anos, depois de 7 anos ele adquiriu Raquel. Não, entenda bem, ele passou 7 anos
teve Leia, passou 7 dias, e aí ele teve Raquel, só que aí ele teve que trabalhar mais 7 anos. Então, quando você vê, você pode falar, rapaz, essa mulher deve ser bonita, né? Deve ser uma mulher bem top. Mas a Bíblia nos diz que o caráter de Raquel não estava em seu olhar, não estava na sua vida. Por quê? Porque o caráter de Raquel era tão amargo que a gente nem percebe. A gente pensa, nossa, Raquel deve ser uma mulher amorosa e aquilo e tal. Não. Ele trabalhou esses 14 anos por ela, mas depois ele tem a consequência. Consequência, sim, que todo solteiro que vai querer, sabe, casar, tem que passar. Então, quando ele passa aquele tempo, você vai ler em Gênesis que Raquel fala assim, dá-me filhos ou eu morro. E ele fala, estou eu no lugar de Deus para que entrando na madre lhe dê filhos. Então, Raquel queria de todos os jeitos filhos. Por quê? Porque naquela época, algumas hoje mulheres ainda fazem, mas são poucas. Amava os filhos, e os filhos eram como algo que lhes deixava atraente, em destaque. Mulheres que tinham filhos eram mulheres que tinham em destaque. Só que vamos ver que Raquel queria de todo jeito filhos, senão eu morro. Então, olha só, que interessante. Leia foi o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, chegou o 6º filho. Aí Raquel fala assim, meu Deus, 6 filhos, eu nenhum. Aí o que ela faz? É a hora dela pegar a sua serva Bila e fala assim, deita-te com ela, o filho que dela nascer é meu. Então, o que acontece? A mulher pegou o filho e colocou de Dan. O que significa Dan? Julgou-me Deus. Por quê? Porque para ela, o que tinha acontecido? Deus tinha feito justiça. Mas ela achava que a justiça de Deus era porque beneficiou ela. Então, quando passou-se esse tempo, ela teve esses 2 filhos com a escrava. Isso é muito interessante. Teve Dan e Naphtali. Naphtali é o que? Luta. Então, depois de todo aquele tempo, a Bíblia diz que Deus vai abrir a madre de Raquel. Por quê? Porque todas as 3 mulheres dos patriarcas foram estéreis. Sara, estéril. Rebeca, estéril. Agora Raquel, estéril de novo. Então, a Bíblia diz que na vida de Isaac, ele orou, intercedeu a Deus para que Deus abrisse a madre de Rebeca. E Deus abriu. Então, temos parâmetros. Então, Jacó está ali e Raquel teve o primeiro filho, José. Aí você fala, esse daí sim, nasceu para ser rei, nasceu para ser governador. O cara tem nome de governador até no nome. Você já viu para ver? Que o Senhor me acrescente outro filho. Ganhou uma bênção que é outra. Não se contente com aquilo. O outro filho veio, mas ela morreu, porque ela não se contentou. Mas você fala, não, então Leia foi uma mulher boa, 100% boa. Leia pegou também a sua serva Zilpa e teve 2 filhos, Gad e Ezer. E esses 2 filhos também foram inclusos. Quero que você preste atenção nisso. Esses 2 filhos foram inclusos nas 12 tribos de Israel. E você fala, mas cadê José nessa lista? Porque existem várias listas das 12 tribos. Em uma delas, José está incluído. Mas nas que nós conhecemos, são os filhos de José, Manassés e Efraim. Então, toda a história de Raquel, eu quero trazer de uma forma mais resumida possível, porque é muito grande a história dessa mulher e a sua
incredulidade. Mas é simples. Por quê? Porque aquela mulher não se contentou. A sua serva Leia engravidava. Ela falava: Deus me dê outro. Deus me faça outro. Então, ao todo de filhos, com filha, foram 13. A única filha foi a Diná. Então, eu quero, para terminar, quero dizer para todos vocês que Jacó teve sua mulher estéril, mas Deus ouviu, Deus abriu a mata. Porque não é só porque ela disse que a justiça de Deus se fazia. Porque se Deus fosse olhar isso, Ele não abria a madre. Porque todas as mulheres, a Bíblia diz que Deus fechou a madre de todas as mulheres. Deus fechou as madres de todas as mulheres. E enquanto fala, isso é muito interessante. Porque, rápido mesmo, quando voltamos na história de Abraão lá atrás, o Senhor fala em Gênesis 12: em ti serão benditas todas as nações da terra. E logo mais na frente do Novo Testamento vai dizer: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Se tem família é porque tem filho. Então precisava de ter filhos. Mas é interessante que o Senhor diz isso. Mas o Senhor não fala, vai se cumprir hoje, não. Aí quando Abraão vai oferecer o sacrifício, o holocausto, o seu filho, e o Senhor vê que ele é temente a Deus, quando ele termina, ele fala: agora seja aberta todas as madres. Então, o filho que era para ser perdido, ser sacrificado, agora gerou todas as madres. Inclusive o próprio filho não foi morto. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.